Um bom dia a todos. Iniciando as atividades da manhã de hoje, então, nós desejamos que Jesus nos envolva na sua paz a todos nós. Nós gostaríamos de iniciar as nossas reflexões partindo de um texto de Khalil Gibran que fala do louco. Perguntais-me como me tornei louco. Aconteceu assim. Um dia, muito tempo antes de muitos deuses terem nascido, despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas. As 7 máscaras que eu havia confeccionado e usado em 7 vidas. E corri sem máscara pelas ruas, cheias de gente, gritando: ladrões, ladrões, malditos ladrões. Homens e mulheres riram de mim, e alguns correram para casa com medo de mim. E quando cheguei à praça do mercado, um garoto, trepado no telhado de uma casa, gritou: é um louco. Olhei para cima para vê-lo, e o sol beijou pela primeira vez a minha face nua. Pela primeira vez, o sol beijava a minha face nua, e minha alma inflamou-se de amor pelo sol. E não desejei mais minhas máscaras. E como num transe gritei: benditos, benditos os ladrões que roubaram as minhas máscaras. Assim me tornei louco, e encontrei tanto liberdade como segurança em minha loucura, a liberdade da solidão e a segurança de não ser compreendido, pois aquele que nos compreende escraviza alguma coisa em nós. Nós iniciamos a nossa jornada na atual encarnação, tecendo cuidadosamente a estrutura da nossa personalidade atual, do nosso ego. E, paralelo a isso, conforme as nossas vivências, nós vamos assimilando o que o mundo espera de nós, através das relações mais próximas, e vamos elaborando a nossa máscara, a nossa persona, que é muito útil para que nós possamos nos relacionar com o nosso próximo, mas acaba por enterrar no inconsciente alguns aspectos que podem estar em desacordo com aquilo que a gente pensa que o mundo espera de nós, formando aí o que a gente chama do ponto de vista psicológico da sombra. Apesar de útil, muitas vezes é atrás dessa máscara que nós nos escondemos de nós mesmos. E por isso a necessidade da queda da máscara, como no poema, para que a gente possa acessar os nossos conteúdos mais profundos, entrar em contato com o nosso eu mais profundo, com o nosso self. Por outro lado, a ausência da máscara pode ser responsável pela rudeza no trato com o semelhante, a falta de tato, mas a máscara pode colar. E esse é o risco, perdermos a noção de quem nós somos e o que é a máscara. Assim, quando os ladrões das experiências dolorosas arrancam essa máscara de nós, nós nos perdemos na dor. A dor, ela desmonta a nossa lógica, as nossas estruturas viciadas, as nossas defesas, e nos obriga a despertar, a entrar em contato conosco mesmos. Sem querer fazer apologia do sofrimento de uma maneira masoquista, é claro, mas a dor acaba por ter essa função benéfica, nos ajudando nesse despertamento. Porque o ego tem essa necessidade de autopreservação, de se manter numa posição rígida, como se fosse a totalidade da nossa psique, não apenas o centro da nossa consciência. Então, para olhar para si mesmo, é preciso muita honestidade. Na época em que Freud e Jung tiveram seu famoso desentendimento, eles passaram por uma experiência de uma viagem que durou 7 semanas, e naquele período eles passaram muito tempo juntos, conversando, interpretando os seus sonhos. E aí teve uma situação que o Jung conta que foi fundamental no sentido de colocar uma barreira na relação dos dois, de ter sido um golpe muito duro para a relação deles, que foi quando Freud teve um sonho muito importante,
que Jung não chega a revelar a público, mas Jung procura interpretar aquele sonho e diz para Freud que, se ele pudesse dar mais alguns elementos, eles poderiam, então, compreender em profundidade aquele sonho. E Freud se recusa. E, com certo ar de desconfiança, ele diz assim, que ele não podia arriscar a sua autoridade. Naquele instante, Jung diz que é que ele perde a autoridade perante ele, por colocar sua autoridade pessoal acima da verdade, por colocar o ego à frente da própria investigação científica. É fácil nós nos iludirmos e criarmos uma falsa ideia de nós mesmos, pela diferença que existe entre as nossas intenções conscientes e as intenções inconscientes. Então, a gente se mascara, muitas vezes, atrás de um ego adequado e acabamos por nos enganar. Um exemplo disso são pessoas, por exemplo, que têm um grande conhecimento da doutrina espírita sem conseguir vivenciar aquele conhecimento, tendo um conhecimento intelectual, mas sem compaixão. Ou aquelas pessoas, não sei se alguém conhece, que pensam que não deveriam ter encarnado nesse mundo de provas e expiações, pensam que Deus, de repente, se enganou com relação a elas, ou então que não vão mais precisar encarnar nesse mundo. Não, eu vou tratar de resolver isso aqui agora, porque eu não quero mais voltar para cá. Como se nós estivéssemos prontos. Como se nós já tivéssemos aprendido tudo que esse planeta tem a oferecer. Ou então aquelas pessoas que são muito generosas, mas que não conseguem perdoar. Ou que se sacrificam para ajudar o semelhante, mas não conseguem tolerar os familiares em casa. Todo mundo fazendo assim. É uma transferência de conflitos psicológicos. Por que a gente acha que tem o direito de controlar a vida do nosso semelhante? De criar uma expectativa de que ele haja conforme aquilo que a gente quer? Por que a gente os pune por não corresponderem a essa expectativa? Nós somos muito egoístas. E esses dias nós acompanhamos a fala de uma psicóloga norte-americana, lá de Harvard, Amy Cuddy, o nome dela, que nos fez refletir sobre essa questão da persona, das máscaras, do ego. É uma pessoa que é extremamente inteligente e ela tinha um QI muito alto. Ela tinha sido considerada uma criança superdotada, mas aos 19 anos ela sofre um acidente de carro e tem um traumatismo craniano. De uma hora para outra, ela, que era muito inteligente, se viu apresentando dificuldade do ponto de vista intelectual. Em função do traumatismo, o QI dela desceu 2 desvios padrão. Com muito esforço, ela conseguiu concluir a faculdade, levando 4 anos a mais do que os seus colegas, e foi concluindo a sua caminhada profissional, mas quando ela começou a trabalhar dando palestras, ela começava a se sentir como se fosse uma impostora, como se não tivesse o direito de estar ali. E, diante do medo de não conseguir sucesso, ela recebeu um conselho que, para ela, foi muito importante e que, para nós, parece refletir um pouco do que é a nossa sociedade pós-moderna. Ela recebeu como conselho fingir. Fake it. Aparência é tudo. Fingir pose de poder, fingir linguagem corporal de poder, como os bichinhos, né, que quando procuram se sobressair com relação aos outros, eles ficam grandes assim, e aí a gente vê, às vezes, alguns palestrantes sentando, ocupando espaço nas cadeiras, para tentar lidar com os medos. Então, se por um lado isso ajudou ela a se superar, porque daí ela faz palestras e traz essa questão para as pessoas, ensinando as pessoas essa ideia de fingir até que consigam se superar. Mas aí fica o questionamento: o que é exatamente o sucesso? É conquistar o mundo, ainda que perder a alma? O que é perder a alma? A Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, tem uma frase que nos auxilia muito nessa reflexão. Ela diz assim: o êxito material pode significar fracasso emocional e espiritual. E, às vezes, o insucesso
a aparente falta de triunfo constitui a plena vitória sobre si mesmo, suas paixões e pequenezes, uma forma de opção para o crescimento interior, ao invés do empenho pelo amealhar de moedas e reunião de títulos que não acalmam as emoções e nem tranquilizam as ambições. O êxito é encontro. O fracasso é domínio pelo ego. O êxito gera paz. O fracasso inquieta. O fracasso, na verdade, é perder esse contato consigo mesmo e acreditar que se é a máscara. E aí a gente vê muitas vezes as pessoas tentando adaptar os ensinamentos da doutrina espírita aos interesses pessoais, como nessa temática tão em voga agora nesse momento no nosso país, relacionada ao aborto. A gente vê espíritas apoiando o aborto. Faz sentido? Tentando adaptar as mensagens dos espíritos aos nossos próprios propósitos egoístas. Eu tive a ocasião de acompanhar uma situação de um casal que engravidou e, com as modernas técnicas de avaliação, descobriu que o bebê, bem no início da gestação, possuía determinada alteração cromossômica que lhe impediria a continuidade da vida física. E algumas pessoas da família, uma família espírita, foram buscar respaldo na doutrina para justificar que o casal deveria abortar, com argumentos do tipo, não, mas é bem no início, ou em casos como esse, ainda não tem espírito ligado. Oi? Graças a Deus, o casal manteve a gestação, o bebê nasceu, desencarnou logo a seguir, mas a generosidade daqueles pais de aceitar vivenciar essa experiência, que é dolorosa, para auxiliar aquele espírito que precisava apenas estar no útero por 9 meses, para reconstituir os tecidos sutis do seu perispírito, talvez, e por amor permitiu que isso se desse. Então, os nossos interesses materiais podem distorcer inclusive o propósito maior da doutrina espírita, se afastando do caminho a que nos orienta Jesus. Por exemplo, a gente vê também situações nas nossas casas espíritas com relação, às vezes, na tentativa de poder manter a casa de portas abertas, granjear dinheiro para poder fazer a manutenção dessas coisas, nos perdendo muitas vezes nas questões materiais. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Perturbações Espirituais, trata muito dessa questão, de um número crescente de casas espíritas que se encontram em estado de perturbação. Ou muitas vezes, por exemplo, a livraria, que é o que garante o sucesso material da casa, optando por não fazer uma seleção mais criteriosa dos livros a serem vendidos. Então, essas coisas precisam da nossa atenção. Estamos numa época em que a necessidade de projeção social é marcante e a gente não pode confundir sucesso espiritual com sucesso material, com número de visualizações no YouTube, por exemplo. E aí pessoas como Divaldo, como o nosso querido Chico Xavier, nos ajudam muito a entender isso. Essa postura de humildade, ao mesmo tempo de força interna. Que exemplo do Divaldo ontem, né? Se colocando de uma maneira tão humana, tão simples, falando dos seus medos, das suas vergonhas, da carne, inclusive. E a gente lembra uma situação da vida do Chico Xavier, que muito provavelmente todos conheçam, umas situações da vida dessas pessoas sempre se fazem dignas de serem lembradas e nos proporcionam reflexões interessantes. Pouco tempo depois da imprensa ter publicado que o Chico era um farsante, porque o próprio sobrinho o tinha denunciado, depois se soube por dinheiro, o Frei Boaventura, que era um terrível adversário do espiritismo, foi visitar o Chico para desafiar ele. E Chico, com aquele jeitinho doce, suave, acabou até por desarmar um pouco a prepotência do Frei, mas teve um momento em que o Frei ficou olhando fixamente nos olhos do Chico. E aí Emmanuel se aproxima e diz para o Chico o seguinte:
tenha um certo cuidado, ele está tentando te hipnotizar. E aí o Chico responde mentalmente: ah, meu irmão, entre eu e ele tem uma catarata. Então, às vezes, a gente maldiz a dor, o sofrimento, as dificuldades que a matéria nos impõe, mas a gente desconhece o sentido maior. Não que a gente pense que o Chico fosse depender daquela catarata, mas a nós todos, muito provavelmente, teria ajudado bastante nesse momento. O sobrinho aquele era a reencarnação de Robespierre, né, líder da fase do terror na França, e muito perturbado, com uma mediunidade muito perturbada, acabou depois por ser internado num sanatório e vindo a se suicidar. Mas antes disso, a imprensa foi até Chico para perguntar o que ele achava do sobrinho, e ele diz: o meu sobrinho é um bom cidadão, mas ele disse que você é um farsante. Se ele disse, ele deve ter os motivos dele. Quanto a mim, só peço a honra de continuar fiel ao trabalho, na mediunidade com Jesus, até a minha morte. E considero o assunto encerrado. Sem máscaras, sem acusações. Então, a nossa força moral é que deve prevalecer. A Joana diz que o ser humano tem uma imperiosa necessidade de vida interior, a fim de contatar com a realidade. Não só com a realidade interna, com a realidade. Nós precisamos desse contato conosco mesmos para poder compreender tudo o que nos cerca. Então, fica essa mensagem para que nós iniciemos as nossas reflexões do dia de hoje. Obrigada.